Amém. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Acharam aí? Hebreus 1, 3. Diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Só até aí. Vamos orar. Jesus, muito obrigado por essa manhã chuvosa. Muito obrigado, Jesus, por esse momento que nós podemos nos reunir como corpo para adorar ao Senhor, para falarmos da Tua palavra, Jesus. Queremos estar aqui na totalidade, inteiros para o Senhor, Pai. Por isso abrimos mais uma vez a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que Teu Espírito tenha liberdade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho de algo que parece muito trivial, mas na minha vida por muitas vezes não foi, e eu acho que a gente, na verdade, precisa disso para sempre, né? Mas o fato é que a gente vive em um momento, não sei nem se é uma geração, ou se é num momento da história humana, de muita insatisfação. Assim, geral, né? Assim, a gente sempre está buscando alguma coisa a mais, sempre a gente está buscando algo mais. Se a gente consegue um negócio, a gente quer um negócio mais um. Se a gente quer... E existe sempre essa... Agora, a gente não compra mais um serviço ou um produto, a gente compra uma experiência, não é assim que a gente sempre ouve, fala. E essa maneira de ver as coisas é bacana, pensando em mercado e tal, mas isso sempre vai trazer uma insatisfação, assim. Então, se eu vou num lugar e eu só tenho um café, né? Vou dar o exemplo do café aqui, mas não é aquela experiência do café que serve, que não sei o quê. Você fala, poxa, é gostoso, mas faltou alguma coisa. Sabe? Então sempre tem uma insatisfação, ou a gente sempre é levado a querer ter uma experiência muito satisfatória, né? E isso nos remete assim, a sempre estar buscando alguma coisa, sempre não estar... viver insatisfeito. Paulo ele vai falar lá em Colossenses 2, 9, 10, ele vai falar assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Tudo que a gente precisa, perdão, propósito, identidade, direção, tudo que a gente precisa está em Cristo. Jesus ele não é parte da resposta, sabe? Jesus é a resposta para tudo. E a gente tem que começar ou passar a entender isso de uma forma verdadeira em nossa vida, sabe? Eu quero falar um pouquinho hoje aqui sobre a suficiência de Cristo em nossas vidas. Quanto Cristo é suficiente. E basta Cristo em nossa vida.
Para isso, a gente precisa começar entendendo um pouco que Jesus, a Bíblia diz que ele é a expressão da glória de Deus. Nós lemos aqui, né? Em Hebreus 1:3 aqui. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata dele. Se a gente for olhar, né, os originais lá, essa expressão exata, ela vem do grego que é caráter. E o que quer dizer isso? Quer dizer, o selo perfeito. Seria a impressão idêntica. Então a gente pode dizer que Cristo é a impressão perfeita da glória de Deus na humanidade. Quando a gente está olhando para Jesus, quando a gente olha para Cristo, nós estamos vendo o próprio Deus. Ele é a imagem visível de um Deus invisível. Jesus vai dizer também que... Jesus vai dizer nos evangelhos que assim, quem me vê, vê ao Pai. Não é isso que ele fala? Que os discípulos falam assim, Jesus, então revela aí o Pai pra gente. Ele fala assim, vocês não estão entendendo. Quem me vê, sabe, quem está comigo, está com o Pai. Porque tudo dele está glorificado aqui em mim. Nós não precisamos buscar a glória e ter a glória para nós mesmos. Nós somos chamados para refletir a glória de Cristo. Sabe, toda glória, toda expressão é de Jesus, é de Cristo. E aí sim a gente entra um pouco agora na suficiência de Cristo, né? Primeiro ponto aqui, acho que é Cristo, ele é suficiente para a nossa salvação. Jesus diz lá em João 14,6 assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entendam, o Evangelho de Jesus não é Jesus mais alguma coisa. Não é Jesus mais a nossa boa obra. Não é Jesus mais as tradições. Não é Jesus mais o meu esforço em querer fazer alguma coisa. O Evangelho é Jesus e ponto. É Ele. Ele é suficiente. E Paulo, ele vai escrever assim lá em Efésios 2, 8 e 9, ele vai falar, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, isso não me dá direito a pecar, entenda? Mas isso a gente precisa parar de tentar ganhar a salvação, porque a gente não merece a salvação, sabe? Então a gente às vezes pensa assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, assim, eu preciso, sei lá o que, sabe assim? Não, porque, não, a gente não precisa fazer nada, assim, porque a salvação é a graça. Agora, o que eu faço com isso é outra história, mas o ponto eu não estou eximindo que nós precisamos fazer boas obras, eu não estou eximindo que eu preciso me esforçar para ser uma pessoa melhor, não é isso. Eu estou dizendo que isso a gente tem que desplugar da salvação de Cristo. A salvação é a salvação. A salvação é graça, é fé. Se eu creio, cara, é isso. Agora, o que eu vou fazer com isso? Aí é outra história. Aí eu vou fazer obras. Por quê? Porque eu não vou fazer a obra, entenda, para eu ser salvo. Eu não vou fazer a obra, eu não vou me esforçar para... Não, eu vou fazer porque eu amo. Eu vou fazer porque eu quero. Eu vou fazer porque o amor dele está em mim. A glória de Deus está nele, em mim, através de Cristo. E aí eu vou glorificar ao Pai através da minha vida. Então muda a perspectiva, entende? E eu sei que parece algo tão trivial para nós cristãos. Mas eu falo por mim, tá bom? Às vezes não é. No dia a dia, assim, na realidade, sabe? E quando isso aqui está ruminando dentro de mim, sabe? Que nem vaca, né? Que fica mastigando, engole, volta. Já faz um tempo já, essa palavra. E eu falava, Jesus, eu nem sei se eu posso trazer, eu nem sei se eu quero trazer essa semana, isso, sabe assim?
Porque eu queria mais, assim, sabe? Eu queria mastigar mais, sabe? Eu queria... Mas, quando a gente entende que Cristo ele é suficiente para a salvação, a gente para de tentar conquistar o amor dele. A gente para de tentar, sabe, por qualquer coisa que eu possa fazer, tem a salvação em Cristo. E aí a gente vai começar a viver isso. A gente vai começar a viver a partir dele. Você consegue entender a diferença? Às vezes eu penso assim, não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso estar, eu preciso... Não, a gente não precisa. A gente precisa crer, a gente precisa confiar. E quando a gente realmente viver isso, todo o resto, o servir, cara, vai ser inerente a todo o resto. Sabe? E aí vai, só vai. E o ponto é, não fica pesado. Porque se eu me esforço para tentar alguma coisa, para tentar ter a salvação, todo o esforço da minha vida vai ser em vão. Porque eu não posso. Nem que se eu fosse pregado na cruz e morresse na cruz lá, que nem Jesus morreu, não era suficiente. Porque o pecado já está aqui em nós. Precisava ser por ele. E por isso que ele diz, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Eu não sou só existe ele. Então assim, a gente precisa entender, ele é suficiente. Jesus foi suficiente, ele continua sendo suficiente. E aí, mais do que isso, Jesus, ele é suficiente também, sabe para quem? Para sustentar a nossa vida. Ele é suficiente para nos sustentar. Ele é suficiente para a nossa vida. Ele não é apenas suficiente para a gente ir para o céu. Ele é suficiente para a gente viver nessa terra. Hoje, aqui. Totalmente suficiente. Paulo também vai dizer lá em Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele já estava lá. E se não fosse ele aqui, nada ia existir. A vida não ia existir. Sabe, o nosso cotidiano não ia existir. Então, quando a gente tenta sustentar a nossa vida pelas nossas próprias mãos, você pode ter certeza que ela vai desmoronar em algum momento. Sabe, quando eu tento falar, não, peraí, o que me sustenta é o meu emprego. Sabe, o que me sustenta é, sei lá, o dinheiro que eu tenho na conta. O que me sustenta é a minha família. Cara, não é. Não é. Sabe por quê? Porque o emprego a gente pode perder amanhã. O dinheiro, o governo lá em 1990 bolinha, não sei quem vai lembrar disso lá, mas todo mundo, quem tinha dinheiro na conta, na poupança, simplesmente de um dia para o outro não tinha mais. E as pessoas se mataram por causa disso. Sabe, hoje, né, e misericórdia aqui, né, mas hoje nós temos a família, mas amanhã a gente pode não ter. Vide uma pandemia que passou aí, né, as pessoas estavam em casa e de repente no outro dia não estavam mais. O que sustenta a nossa vida nessa terra? Cristo precisa ser suficiente. De novo, não estou dizendo que a gente não possa sentir vontade, sentir falta, desejar. Eu sempre falo isso. Se Deus não quisesse que a gente desejasse ou sonhasse, Ele tinha criado a gente robô. Mas não. Deus criou a gente sonhadores, desejosos. E está tudo bem com isso. O ponto é que esse sonho, esse desejo, tem que estar debaixo de Cristo. Então, se algo te falta hoje, entenda. Cristo é suficiente para te satisfazer. Poxa, mas seria muito melhor se eu tivesse isso. Ok, mas entenda que você é completo em Cristo. Você é completo em Cristo. Mas ok, podemos desejar, podemos querer, mas Cristo é suficiente. Ele precisa ser suficiente. O salmista no Salmo 73, que é um salmo da família de Asaf, não é de Davi esse, ele diz assim: a quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo
e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Pensa, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê ela como se um escritor tivesse sentado ali escrevendo um livro de ficção. Mas isso aqui é a vida dessa pessoa. Entende? Ele estava escrevendo um cântico a Deus. E olha o que ele estava dizendo aqui. Ele estava dizendo assim, olha, eu não tenho nada. Assim, eu sei que eu não tenho nada. E aqui nessa terra onde eu estou vivendo agora, o meu desejo é estar junto contigo. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Quer dizer, coração é o quê? O sentimento. É que, sabe, eu posso fraquejar, eu posso em algum momento cair, mas aqui, ó, mas Deus é a força do meu coração, quer dizer, de agora e também de todo o meu futuro, da minha salvação. De novo, eu vou repetir isso várias vezes hoje. Cristo é suficiente para os dias bons e para os dias maus. Quando tudo tá bom, sabe? Ele é suficiente. Quando tudo está mais ou menos ruim, está desabando, Ele continua sendo tudo que a gente precisa. E ontem eu estava aqui, ali atrás, ali sentadinho lá, vocês até viram lá, eu lá brisando ali, em família assim. Eu falei, nossa, que delícia isso, sabe? Mas essa palavra estava tão no meu coração, eu falei assim, mas nada disso faz muito sentido. Se Cristo não estiver aqui, sabe? Se Ele não for suficiente, não faz. Sabe? Eu estava com minha família em volta de mim ali. Sabe, podendo servir eles, podendo ter ali uma comidinha, mas, cara, nada disso basta, assim, nada disso pode satisfazer a minha vida se não for Cristo. E aí, de novo, eu lembrei de um versículo que a gente já falou umas semanas atrás aqui, que Jesus fala para os discípulos assim, lá em João 6, fala assim, e aí, vocês não vão embora? E aí Pedro responde, para quem nós iremos? Para onde que eu posso ir que não seja Jesus, gente? Sabe, cara, isso assim, você não tem noção como isso tá ardendo no meu coração, assim, de uma forma tão maluca, assim, sabe? Cristo é suficiente para a nossa salvação, Cristo é suficiente para a nossa vida, e Ele é suficiente para nos transformar. Ele é suficiente para nos transformar. Ele é suficiente para nos transformar. Agostinho lá, que é um grande teólogo, pensador, aí, ele dizia assim, nosso coração vive inquieto até descansar em Ti. Nosso coração vai continuar inquieto, vai continuar desejosos de outras coisas, mas quando eu consigo descansar em Deus, eu vou encontrar esse sustento. O mesmo Cristo que salva, que sustenta, Ele nos transforma. Paulo, de novo. Paulo, para mim, é um grande exemplo de transformação. Filipenses 3, 8 e 9, ele diz assim, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Sendo encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Eu não sei se, de novo, a leitura da Bíblia ela tem que ser algo mais do que a gente está lendo um livro, a gente está lendo a palavra, a gente está lendo uma história. Vocês já imaginaram o que Paulo viu no caminho de Damasco? A gente vai ler lá, a gente vai ler uma história rápida. Paulo estava caminhando para Damasco, viu uma luz, e ele caiu, e aí uns falam que foi do cavalo, Ok, não fala isso, mas okay, ele caiu no chão simplesmente, e ele lá viu, e ele viu alguma coisa. Mas você já pensou que Paulo, ele trabalhava para alguém? Ele recebia ordens e dava ordens? Que ele tinha amigos, que ele tinha família? Mas uma visão de Jesus transformou a vida desse cara. Transformou a vida de uma maneira que ele mudou o caminho dele. Ele deixou para trás. Ele diz aqui, olha, eu considero tudo como
perda. Sabe, em outras passagens ele vai falar assim, cara, para mim é esterco. Assim, é nada. Tudo que eu sei, tudo que eu sou é lixo. Não serve para mim mais, porque eu entendi, eu tive a visão do Cristo que sustenta a minha vida e que me transforma. Um encontro com Jesus. Não são encontros semanais com Jesus. Foi um encontro com Jesus. Transformou a vida dele. Gente, o que Abraão viu? Abraão estava na cidade dele lá, de boa. A história, né, relata e nos dá a entender que Abraão não era um pobre coitado onde ele vivia lá. Abraão ele era quase um príncipe onde ele vivia. Ele era um homem de posses. E simplesmente ele recebe uma palavra, sai. E o cara vira as costas e sai. O que esse cara viu? Para sair de um palácio, talvez, e viver dentro de um deserto? Sabe? O que esse cara viu? A gente precisa ter esse encontro. A gente precisa ter essa visão de Jesus. Esse Jesus que transforma, não é um Jesus distante, não é um Jesus da Bíblia, não é um Jesus do Zezinho lá, não sei das quantas. Não, é um Jesus vivo. Sabe, que está aqui, que está acessível para qualquer um de nós aqui. Mas a gente precisa querer ter esse encontro. A gente precisa entender que Ele é suficiente. Não, nada vai nos transformar que não seja Jesus. E a minha oração, sabe, nos últimos dias aí, não sei quantos dias tem sido essa, Jesus. Eu quero te ver assim, sabe? Eu quero te ver de uma maneira que eu não vi. Sabe, eu quero te entender de uma maneira que eu não entendo. E não é só... Não, mas eu quero ver o que Paulo viu, eu quero ver o que Abraão viu, eu quero ver o que João viu na ilha de Patmos, eu quero ver, entendeu? Eu quero ver o que Pedro viu, que fala, não, eu não tenho para onde ir, eu não posso sair daqui porque o Senhor tem a palavra, é o Senhor. Sabe, o dia a dia, os problemas, eles não podem mais nos tirar desse lugar de sustento. Os problemas, não sei, as vitórias, eles não podem mais nos tirar desse lugar aqui, assim, sabe, de estar. E aí com isso a gente entende assim, Cristo, Ele é suficiente para o nosso passado, quer dizer, Ele já nos perdoou, não existe acusação mais, nós já fomos perdoados porque Ele é suficiente. Cristo, Ele é suficiente para o nosso presente, para hoje, porque Ele nos sustenta, Ele nos transforma dia a dia, de fé em fé, de glória em glória. E Cristo, Ele é o nosso sustento para o nosso futuro, para a eternidade. É isso que nós vamos viver, uma vida muito mais do que uma vida, entre aspas, né? Muito mais 80, 90, 100 anos, com Ele, sabe? É Ele. De novo, Paulo vai dizer, Colossenses 3:11, ele vai dizer, Cristo é tudo em nós. Cristo é tudo. Ele é o início, Ele é o fim, né? Alfa e ômega. E Ele é tudo o que Deus precisava revelar pra gente. Não existe nenhuma outra revelação de Deus que não seja Jesus revelado. E eu fiquei pensando nisso. Se a gente olhar qualquer carta, né? Paulo escreveu uma grande maioria aqui, mas se a gente olhar Hebreus, que olhar Tiago, João, sabe o que a gente vai ver aqui? Cristo revelado. Cristo. A palavra é Cristo. Entende? Tipo assim, a carta era enviada para quê? Para falar de Cristo. Para apresentar Cristo. Para falar que Cristo era suficiente. A gente está vendo aqui quantos versículos eu não li aqui de Paulo, de Hebreus, dizendo
Cristo é suficiente, Cristo é tudo, Ele nos sustenta, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Não há outro que não seja Cristo. Sabe, a gente precisa entender, assim, a gente canta lá alguns louvores, o que é que os anjos vêm, que fazem se prostrar. Cara, eu quero ver, velho. Eu quero ver. Sabe, eu quero ver, eu quero. Eu quero ver esse Cristo que, sabe, eu quero na minha vida. A gente precisa desejar, assim, ansiar por querer Cristo em nós. Sabe, quando, de novo, o desejo vier, a gente vai entender, cara, ok, eu posso ter esse desejo, mas isso não substitui Cristo, entende? E aí tudo vai mudar diferente, a nossa vida flui diferente, os nossos relacionamentos são diferentes, tudo é diferente, porque eu não faço mais porque eu preciso disso eu faço porque é só para completar, porque Cristo é tudo em mim. Então, eu não vou fazer para ficar feliz, porque Cristo é a minha felicidade, Cristo é a minha alegria. Sabe, eu não vou comprar alguma coisa porque falta alguma coisa no meu armário. Não! Cristo é tudo no meu armário também. Porque se não tinha nada lá, Ele, a palavra diz que Ele vai nos sustentar. Entende? Sim, a gente precisa viver isso, gente. A gente precisa viver esse Cristo revelado no dia a dia nosso. Não só um Cristo revelado, aquela coisa sobrenatural, sabe, quase mística. Esquece isso. Deixa isso para os místicos. Vamos viver o dia, vamos viver a simplicidade do dia a dia com Cristo. Talvez a gente tenha, ou estamos vivendo, tentando preencher o nosso coração com coisas, com pessoas, com conquistas, mas nada pode preencher o que só Cristo pode fazer. Nada, absolutamente nada. Para a gente fechar aqui, Salmo 16:11 vai falar assim: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita delicias perpetuamente. Quer dizer, quando nós estamos nessa presença de Cristo, sabe, essa plenitude, o que é plenitude? É completude. Existe a palavra? Existe, completude. Existe. Completude, assim, tudo está lá. Sabe? Então, de novo, nós vamos sentir tristeza, nós vamos passar por dias maus, mas se a gente conseguir colocar isso como nosso alicerce, vai bater, lógico que vai bater, mas a gente vai falar assim: poxa, tá doendo aqui, mas Cristo vai me sustentar, porque Cristo me sustenta, porque eu estou firmado nele, entende? E aí o resto vai ser complemento, mas Cristo é tudo em mim. Feche seus olhos aí por um instante. Hoje o convite que Ele nos faz é para que a gente entenda que em Cristo há plenitude, que Ele é suficiente. Oh, Jesus. Jesus, 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 o Senhor é suficiente, papai. Jesus, 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 faz isso arder no nosso coração de uma maneira nova, papai. Faz isso arder de uma maneira nova, de uma maneira diferente, Jesus. Talvez de tudo que a gente já viveu, sabe, no Evangelho, Pai. Sem o Senhor, sendo o nosso sustento, papai. Jesus, faz-nos entender, Jesus, faz-nos viver transformados em Ti. A gente não quer mais passar os nossos dias aqui buscando coisas que não são o Senhor.
viver vida sem propósito, Pai, acordando e dormindo e achando que essa é a nossa vida, Pai, não é a nossa vida. Jesus, se revela a cada um de nós aqui de uma maneira nova e sobrenatural, papai. Pai, faz-nos enxergar a Tua glória, a Tua plenitude em Cristo Jesus. Jesus, 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 o Senhor é suficiente. O Senhor é tudo que a gente precisa. O Senhor é tudo que a gente precisa. O Senhor é tudo que a gente precisa. Pai, muda a nossa maneira de te enxergar, de te ver, papai. Muda a nossa maneira carnal, religiosa, de enxergar o Senhor. O Senhor ainda pregado numa cruz. O Senhor não está na cruz. O Senhor ressuscitou. Que o Senhor é tudo e o Senhor é suficiente, Jesus. O Senhor é suficiente, papai. Jesus, o Senhor é suficiente, Jesus, 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 enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de alegria em Ti, que a nossa alegria esteja em Ti, que o nosso sustento seja do Senhor. Jesus, Jesus, muda a minha maneira, muda a minha vida, muda a nossa vida aqui, Jesus. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, o que cada um tem passado, o que cada um tem orado. Jesus, o Senhor conhece as dificuldades, Pai, mas que a nossa maneira de olhar essas dificuldades possa estar abaixo do Senhor, que o Senhor possa realmente estar acima de tudo, porque o Senhor é tudo. O Senhor é tudo, Jesus. 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 Oh, Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos. Jesus, nós declaramos a Tua soberania sobre a nossa vida. Nós declaramos aqui, Pai, que o Senhor é suficiente. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Nós te damos toda a adoração. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Santo é o Teu nome. Santo é o Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Oh, Jesus, muito obrigado, o Senhor é tudo em nós, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Tem um louvor que eu tenho ouvido muito nesse momento aí que Deus tem falado comigo, que é... Até já mandei para eles, mas não vamos cantar aqui hoje, não é isso, mas que é Cristo. E uma partezinha lá que é a mais conhecidinha talvez, diz lá: qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Sabe, qual, assim? Tem que ser o nosso desejo, assim, Jesus, eu quero te ver, assim, eu quero, sabe, eu quero, assim, eu preciso, a gente precisa dele, gente. Sabe? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos ver, nós vamos viver isso em nome de Jesus. Creia nisso. Em nome de Jesus.